uma vez um homem que estava andando pela rua durante o dia. De repente, começou a chover. Ele correu e teve que se abrigar. Ele encontrou uma caverna. E adivinham o que tinha em cima dessa caverna? Uma lanchonete. Essa lanchonete, ela tinha a porta de entrada e uma porta de saída. E sabe o que foi que ele fez? Ele estava com muita fome. Então ele pediu 2 cachorros quentes. Olha só. Pediu 2 cachorros quentes e depois foi embora. Na aula de hoje, nós vamos conhecer sobre texto narrativo. E para isso a tia Diane trouxe um vídeo explicando sobre esse assunto. Vamos assistir? Olá, vamos estudar? Você já sabe escrever textos? Você gosta de escrever textos? Hoje nós vamos estudar sobre um tipo de texto, o texto narrativo. O texto narrativo é usado quando queremos contar um fato, um acontecimento, uma história. Você com certeza já ouviu alguém contar uma história, ou até mesmo você já leu alguma história ou várias histórias. Nessas histórias, com certeza tinha um ou vários personagens. Além dos personagens, as histórias acontecem em um determinado espaço. Pode ser uma floresta, uma fazenda, uma casa, uma escola, em qualquer lugar. As histórias também têm um tempo para acontecer. Pode ser pela manhã, pela tarde, à noite, há muito tempo atrás. Além de todos esses elementos, a história também tem um narrador. O narrador é a pessoa que conta a história, que pode ser a pessoa que está vivendo a história ou a pessoa que está vendo a história acontecer, está contando a história. Então, para construir uma narração, uma história narrativa, precisa ter a introdução, o desenvolvimento, que é onde tudo acontece, e a conclusão, que é o final da história. Então, gente, todos nós já devemos ter contado alguma história durante a nossa vida. Seja ela as mais simples, né? O que aconteceu no dia, um fato interessante que aconteceu algum tempo atrás, né? Algum dia que você fez uma viagem e aí você chegou em casa e contou sobre essa viagem. Isso é uma história. Isso é um texto narrativo. São textos que contam histórias. E nesse texto ele tem alguns elementos, né? Como vocês viram no vídeo. Por exemplo, tem o personagem, tem espaço, tem o tempo, tem o que aconteceu e também tem um fim, né? Por exemplo, na historinha que a tia Lidiane contou, né, sobre a história do homem que estava andando pela rua, tem um personagem. Quem é o personagem? O homem. O homem que estava andando pela rua é o personagem da nossa historinha. Depois nós temos um espaço, que é qual? Ou são quais, né? A rua que ele estava andando no início e a caverna que ele encontrou. E também a lanchonete, que tinha a porta de entrada e também a porta de saída. Depois nós temos o tempo. Qual foi o tempo, né? Foi um dia? Foi uma tarde? Foi que horas, né? No caso da nossa historinha, foi durante o dia. Isso foi o tempo da história, ok? Mas poderia ter sido durante uma tarde, durante uma noite, num dia de terça-feira, no domingo. Isso tudo é um tempo, né? Pode ser também às 2 horas da tarde. Ah, aconteceu isso às 4 horas da tarde. Então, isso é o tempo da história, certo? Nós temos também aquela famosa perguntinha: o que aconteceu? E aí, o que aconteceu na nossa história, né? Começou a chover, ele achou a caverna e em cima tinha a lanchonete e ele foi fazer o quê? Ele foi comer 2 cachorros quentes, né? E depois ele foi embora, tá?
E o fim é isso, ele foi embora. Esse é o fim da nossa história. Então, como o nosso assunto foi sobre texto narrativo, a nossa atividade terá um texto, terá uma leitura, ok? Essa atividade é na folha, tá? É a atividade digitada que vocês pegaram lá na escola. É a atividade 10, português, ok? Então, vocês vão assistir esse vídeo, fazer a leitura desse texto, se possível, ler mais de uma vez, né? Ler uma, ler duas, ler três vezes, até entender bem a historinha, responder as questões e na hora da nossa videochamada a gente vai corrigir junto comigo, junto com a tia. Tá certo, gente? Beijinho pra vocês. Tchau, tchau!